Oi galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? É todo mundo contra a gente, do outro lado também todo mundo contra a gente, Contra final tudo uma e contra guerra. Ô Jailson, o que vale nessa grande guerra que tem fora de campo, que é basicamente assim, entra Flamengo numa guerra que o jogo não tá nem envolvendo o Flamengo, mas tinha reclamação no outro jogo lá do Flamengo, que a questão da arbitragem, aí o Palmeiras agora também entra. Mas é muito chato, né? Bastante tempo já com isso, essa questão dos bastidores, principalmente entre Flamengo e Palmeiras, que tem protagonizado aí nos últimos anos, né? Por exemplo, a primeira coletiva da Abel Ferreira nessa temporada foi falando lá do lance da Libertadores ainda, do Pulgar e tal. Então, assim, são as duas equipes, as duas diretorias que geralmente estão nessa guerra ali, nesse cabo de guerra, do lado de fora dos bastidores. Então, surpresa nenhuma. Sinceramente, para mim, como eu falei agora também do lance do Santos, para mim o Maurício vê que é o Kaká, né? É o Kaká. Para mim o Maurício vê que o Kaká tá chegando e dá no gogó. Ali é no gogó. Tu vê lá, dá no gogó. E pra mim era pra ser cartão vermelho também. Igual a mesma coisa que eu falei. Pra mim o sujeito do Remo, desculpa, qual é o nome dele mesmo? Que ele não foi, acabou. Zé Ricardo. Obrigado, Marcão. Eu ia falar Zé Ivaldo. O Zé Ricardo, ele não foi expulso porque não pegou no cotovelo, mas pra mim ele também merecia ter recebido o cartão vermelho, porque ele também viu. Ele também olhou e largou. Então pra mim o Maurício ali também largou tranquilamente. E aí veio o cartão amarelo e toda essa discussão. Aí também depois o Abel lá na coletiva, né, que foi discutir lá com um jornalista que fez a pergunta, ele falou no limite. Aí depende pra quem, né? No caso, como ele representa o Palmeiras, no limite pro amarelo e não pro vermelho. Se fosse o contrário, provavelmente ele ia falar que era no limite pra vermelho e não pro amarelo. E geralmente o treinador, né? E aí eu não tô falando só do Abel Ferreira, tô falando de todos. Ninguém fala quando o time é beneficiado. Ninguém. Então eu não vou aqui virar e ficar cobrando que o treinador... Não tem como ser, não tem hipocrisia. Não tem como você hipócrita aqui falar, não, o treinador tem que ir lá falar quando é beneficiado. Ninguém fala. Então o Abel ali, ele falou, no limite, porque ele foi ali questionado e não me surpreende nada. Mas eu acho que foram os dois para vermelho, tanto do Maurício quanto de ontem. E o dia que tiver alguém que sente numa coletiva e fala que foi beneficiado, com certeza vão ter represálias internas. Ah, com certeza. Isso é um fato. Teve o Rodrigo Caio lá com o jogo. Tá louco, do São Paulo. Então, assim, é isso, assim, eu não vejo que ele não esteja no direito de puxar pro lado dele. Ele faz isso toda a coletiva, assim como treinadores fazem. Quando você tem que defender a substituição, quem tá te pagando vai defender. Certo, errado. Mas tem a questão da humanidade, da ética. Ninguém faz isso. Todo mundo defende o seu. Pra mim, eram dois vermelhos também. Quando a gente fala bastante do F, a gente fala de futebol internacional durante... E aí, nossa, temporada atrás de temporada, o Biratã tá aqui que não me deixa mentir, a gente ficava lá falando, e o Barcelona e o Real Madrid. Aí o Real Madrid, Real Madrid ia lá, fazer aquele dossiê da... Era o vídeo antes, né? Prejudicado. Quando antes do jogo, assim, quando o árbitro era escalado, a TV oficial do Real Madrid preparava imagens. Mas assim, sabe quem vai apitar hoje? É o Valtinho da Silva. Olha o que ele já fez contra a gente. Toma. Lances... O cara já chega destruído pra apitar. Aí, e do lado do Barcelona também, aí o caso Negreira, aí fica uma guerra ali, Real Madrid assim, e Barcelona. Pô, a gente pode falar que a gente tá vivendo uma espanholização com Palmeiras e Flamengo aqui. A gente tá repetindo que os caras... A gente tá importando esse fenômeno, Biratã? Não, assim, mas a Espanha é o único lugar da Europa, e Portugal também, mas é que Portugal é um país em que o futebol repercute menos internacionalmente. Mas são os únicos lugares da Europa que se discute futebol desse jeito que a gente discute aqui na questão da arbitragem. De tudo vira uma teoria da conspiração, de tudo é um juiz ladrão, de tudo a liga ou a federação ou sei lá quem quer dar o título pra fulano, pra Beltrano, título manchado, sei lá o quê. Na Espanha tem isso. Ainda bem que na Inglaterra não tem, na Alemanha não tem, na Itália já teve e não tem mais, diminuiu bastante. Olha que na Itália já teve escândalo pra chuchu de verdade. Comprovado, mas na Itália já baixou o tom um pouco. Eu sou contra a ideia de espanholização do futebol brasileiro, tá? Mas de fato... Também sou contra. Em longo prazo, acho que não é sustentável. Também não. Tá? Mas neste momento a gente vive um momento, um momento temporário de domínio de dois clubes, como talvez a gente não vivesse desde Santos e Botafogo nos anos 60. Justo. Só que aí ali o clima do futebol na época, das discussões de futebol, era muito mais saudável do que hoje. Era totalmente diferente, não tem nem comparação. Aqui tá... Agora, o que tá me incomodando é que assim, isso de fato tá começando a aparecer Barcelona com o Real Madrid. Flamengo e Palmeiras, quando reclamava, sei lá o quê, era reclamar desse lance, reclamar daquele lance, criar aquela pressãozinha. Agora...
as notas oficiais que têm saído é quase que no nível de um comunicado institucional do clube. É um tom acima do que vinha antes. Antes era só apontar um erro de arbitragem ou, eventualmente, se defender usando algum... Agora, o Flamengo deu uma nota enorme que não cabia o texto no Instagram, teve que terminar nos comentários. Assim, Sim, continua no comentário fixo. Continua no comentário, porque era um dossiê ali do Flamengo. E eu não tô nem entrando no mérito da questão agora em tá si. assim, né? Fica um apontando pro outro, lá Isso. igual aquele meme do Só que Homem-Aranha. assim, posições institucionais mais pesadas até, do que simplesmente falar, olha, estão falando que a gente ganhou roubada aqui, olha como a gente não ganhou roubada. Pronto. Mas aí vai lá, publica uma nota dizendo quantas vezes o VAR foi beneficiado, sei lá o quê. Que daí já é adotar até uma teoria de conspiração que torcedor e imprensa, a gente também na imprensa muitas vezes cria, e que eu acho... Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. Eles usam muito mídia agora. Vocês da mídia. Parte da imprensa, pra ser justo, parte da imprensa não cria, mas parte da imprensa cria isso também. E parte da imprensa alimenta também, né? Porque isso dá engajamento também. Mas assim, mas eu me pergunto, entre tantas notas e tanto tempo gasto em relação a isso, por que essas duas instituições que hoje praticamente se envolvem o tempo inteiro em grandes disputas, e aí eu tô falando dentro de campo, não sentam juntos para chegar na CBF e falar assim, meu querido, com tantos milhões arrecadados, por que a gente tem um semiautomático que ele é meio semiautomático? Que ele não vê a tecnologia inteira? Por que a gente não investe em profissionalizar o árbitro de futebol? Mas não é uma responsabilidade dos clubes, mas é responsabilidade dos clubes sentar lá e exigir. Ao invés de ficar trocando nota, porque isso aí vai ficar... Mas foram incapazes de chegar no denominador comum na questão da liga. Não vai acontecer. Aí tem a questão, aí é a liga, aí é o sintético, aí é a arbitragem. E o ego de sentar assim? Eu concordo com você. Imagina, teve eu concordo com você. A questão financeira da Libra agora, que o Palmeiras também acabou ali saindo. Então, assim, cabe aos clubes baixarem um pouco o ego e entender que enquanto não se conscientizar para tentar melhorar o futebol brasileiro, cara, a gente vai ter problema. A gente teve problema ontem. Teve discussão ontem em relação à expulsão. Nos jogos de hoje, quantas a gente vai ter? E outra coisa, melhorar também, e o de amanhã? E melhorar também o STJD, que é muito intervencionista. Sim. Até eu concordo que o Maurício tinha que ter sido expulso, tá? Eu concordo. Agora, me incomoda um pouco o STJD querendo tomar decisão de arbitragem. Porque nisso daí... agora do Diniz também, o tapa na mão do Jadson? Isso, porque foi uma coisa que foi vista na hora, o VAR contemplou aquela imagem, o VAR errou, pune o VAR. Pune o árbitro e deixa claro, não deixem isso se repetir. Bom, repetiu ontem, mas não deixem isso repetir. Agora, o VAR fica corrigindo o erro de arbitragem, também é uma coisa que me incomoda, porque... desculpa, o STJD fica corrigindo, o VAR tem que fazer isso. O STJD fica corrigindo erro de arbitragem. Corrige entre aspas, né? Porque às vezes não corrige. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Porque nesse caso eu até concordo que o Maurício deveria ter sido expulso, mas tem outros que eles podem usar isso numa situação que já é realmente subjetiva, que realmente o árbitro tem o direito de ter a subjetividade dele no lance, e daí o STJD começa a passar por cima porque criou-se uma celeuma nas redes sociais. Tá certo. Vamos falar de jogo